Bom dia, um lindo dia. E hoje a live vai ser de 20 minutinhos mesmo. Ontem eu já falei que a minha gargantinha tava mais ou menos. Bom dia, Andresa. E sendo bem sincera, hoje eu quase cancelei a live aqui, porque eu acordei. Bom dia, Rosa. Eu acordei assim com a sensação, ai meu Deus, mais 5 minutinhos. Bom dia, Susan. E ainda mais nesse friozinho, né? de que tá. Mas vou acolhendo, a gente faz. Eu respeito aqui os 20 minutinhos. E depois eu vou voltar a dormir um pouquinho. Eu às 10 e pouco eu tenho massagem com a minha mãe, que foi o presente que eu dei pra ela de Dia das Mães. Eu gosto de fazer, às vezes, algumas coisas mais interativas, porque daí a gente... Não fica só aquele presente que a gente compra e dá, né? A gente faz alguma coisa, tem uma experiência conjunta. Bom dia, Jéssica! E essa semana eu achei até interessante esse meu processo, assim, hoje de acordar, né? E tá com aquele friozinho, com aquela vontade de não fazer a live. E é muito o que eu falo aqui sobre as partes integrativas da gente, né? A gente olhar como tá o nosso corpinho, olhar como tá o nosso ânimo, as nossas sensações. E daí quando eu pensei, falei, nossa, mas eu tô espirrando, né? Bom dia, Fábio. E daí veio uma vozinha na minha cabeça. Não sei como funciona pra vocês o processo intuitivo, mas o meu vem muito uma voz. Eu brinco que eu acho que é a voz, sei lá, do meu mentor, do meu eu superior, que é masculino. E vem uma vozinha e fala algumas coisinhas muito sábias, assim, né? E daí essa voz me lembrou. Qual foi a carta mesmo que foi tirada para essa semana? Bom dia, Paloma! Aí a carta que saiu essa semana foi essa aqui, que saiu ontem. A carta Uzumi, o riso, né? E o significado dela, que eu já vou ler para vocês, ela é exatamente sobre os processos que a gente se leva a sério demais, né? Eu tinha pensado assim, não, que eu vou fazer a live, eu preciso de estar séria, com total disposição, né? E o que faz a diferença nos nossos processos é a gente estar com total presença. Por exemplo, eu tô aqui com vocês agora, eu tô totalmente presente, né? E a seriedade é no nosso compromisso. É o que a gente faz, o que a gente não deixa de fazer, mesmo com obstáculos. Claro que se eu tivesse totalmente sem voz, eu ia avisar, porque ia ficar inviável. Ainda não aprendi a linguagem dos sinais, né? E nem ia fazer vocês ficarem olhando aqui, eu só gesticular, né? Se bem que ia ser engraçado a live. Mas é sobre isso. A gente faz os movimentos, a gente ouve as vozes do nosso inconsciente, trazendo para o nosso consciente e fazendo os movimentos necessários. Eu já falei um pouquinho em outras semanas sobre o Enneagrama, que é uma... Ai, meu Deus. É uma teoria das personalidades. E ela fala um pouquinho sobre cada personalidade. E uma coisa que é muito, muito importante falar. Quando a gente fala dos nossos tipos de personalidade, tem que ser igual signos quando a gente leva a sério. Leva a sério não no sentido de, não, é assim, é assado. Mas a gente tomar aquilo como referência pra gente melhorar, pra gente se aprimorar. Não como uma desculpa. Ah, eu sou tal tipo, então eu sou assim, cresci assim, vou ser sempre assim. E por que eu tô falando isso? O meu tipo de personalidade que eu me identifico é o tipo 5, que é um tipo de personalidade que se chama o observador.
E quem tem esse tipo de personalidade gosta de observar as coisas, gosta de dominar os conhecimentos. E quando algo sai do controle, qual é a tendência? Voltar para dentro de si e se isentar do exterior, não colocar a energia para fora, porque ele tá tentando procurar a segurança lá dentro. E daí hoje de manhã, quando eu acordei, não tava 100%, foi logo a primeira coisa que eu pensei, não, então é melhor ficar aqui dentro. E aí, às vezes, eu falo muito sobre isso, né, a importância da gente respeitar também a nossa natureza. Às vezes, é um sinal, algo que você fala assim, não, realmente não farei isso. Mas às vezes é importante a gente observar essas tendências e também fazer um movimento com o corpinho para ir além dessas tendências. Porque senão a gente fica na nossa zona, que o pessoal chama de zona de conforto, e eu chamo zona de estagnação. Então na vida tudo é um equilíbrio. Assim que eu acabar a live aqui, dos 20 minutinhos, que ontem acabou sendo 30 minutinhos, porque o temporizador tava igual a live de domingo. Aliás, tá aqui no canal, pra quem não pôde fazer ao vivo. Foi uma live relacionada a gente acessar o Portal Mãe, que é um portal muito poderoso, muito significativo, pra gente se conectar com a nossa prosperidade, com a abertura em relação à vida. Então, recomendo vocês fazerem quando puderem. E aí, assim que terminar aqui, eu volto pro meu cochilinho, acordo um pouquinho antes da tarefinha que eu vou ter. E vamos lá pro significado da carta. Hoje é o Cura das Ações. E daí eu quis falar com vocês sobre essa coisa, né, do Enneagrama, do tipo 5. Cada tipo de personalidade tem algo que precisa de trabalhar, que precisa de integrar. E pra mim é a tendência ao isolamento. E quem olha, assim, né, esses processos de lives, as coisas que eu tô fazendo, fala assim, nossa, Pamela, mas você... E isso é muito autoconhecimento. Se tem uma coisa que eu falo, que eu sou fiel e acredito, eu não falo da boca pra fora. Eu percebo diariamente funcionando em mim. E daí por isso que eu consigo incentivar as pessoas. Porque eu incentivo do coração, incentivo das ações. Não incentivo só daqui, não. Então vamos lá para o significado da carta. Uzumi, que é essa deusa japonesa aqui, começa sua dança cósmica na sua vida para dizer que está na hora de alimentar a sua totalidade com o riso. O riso, só um minutinho, gente. Ai, que delícia. Só que não. O riso faz relaxar. Ajuda a ter uma perspectiva dos fatos. Ajuda em horas de dificuldade. Você tem levado a vida demasiado a sério? Quando foi a última vez que deu uma boa risada? Você é capaz de rir de si mesma com delicadeza? Talvez a vida esteja desafiando com sua ferocidade a ponto de você achar difícil ver humor na sua situação atual. Uzumi diz que a totalidade é alcançada quando você decide-se a rir e a enxergar o humor em todos os desafios da vida. E daí, como eu falo que as coisas são super sincrônicas, né? Geralmente, quando a gente tá gripadinho, tá doente, né? Claro, se eu tivesse com febre, era outra história. Mas eu nunca falo pra gente desconsiderar as nossas emoções, né? No processo terapêutico, eu sempre falo que a primeira coisa que a gente precisa fazer é reconhecer aquelas emoções, aqueles sentimentos, reconhecer o que eu tô sentindo no meu corpo nesse momento. Parem por esse instante, né, aqui que eu tô falando, e observe
como tá seu corpo neste exato momento? Você tá sentindo o corpo quentinho, o corpo frio? Como estão suas mãos? Como estão seus pés, né? Primeiro a gente faz esse reconhecimento de como tá meu humor agora. Eu tô me sentindo bem-humorada, mal-humorado, triste, alegre, com raiva, com medo, né? Primeiro o que a gente faz é esse reconhecimento. Para posteriormente, né? A Rosa que tá aqui, ela também faz a pós-graduação comigo. A gente chama depois, posteriormente, o processo de identificação. Da gente se identificar com esses sentimentos, com essas emoções, com as sensações. A gente se apropriar daquilo. Não negar, porque a tendência é a gente... Não, eu tô sentindo isso é feio, né? Eu tô sentindo isso e eu não deveria estar sentindo isso. Não. Você se identifica com aquilo. Não, tá, nesse momento eu me sinto como se estivesse muito frio, ou como se estivesse muito quente, tá fervendo aqui. E em seguida a gente pode se desidentificar. Porque se a gente não passa por essa fase, muitas pessoas no processo do autoconhecimento vão direto lá já pra intelectualizar. Ai, já tô curado agora. E não passa por esse processo de se identificar, de sentir mesmo as coisas. E daí, quando a gente não faz isso, a gente não se cura. Por quê? Porque a gente não viveu o processo completo. E daí a Uzumi, que é a carta, né, que saiu essa semana, a energia que a gente está trabalhando aqui, a energia do riso, é após a gente ter se identificado tanto. Porque aqui nessa terra que a gente vive, a gente se identifica tanto com os nossos problemas, com as nossas dificuldades. A gente se identifica com a tristeza, muitas vezes, e aquela tristeza que nunca mais vai passar. A gente pode, assim, se identificar e é necessário para o nosso processo. Mas a Uzumi, o riso, ele traz pra gente sair um pouquinho do nosso processo. Vocês, não sei se já aconteceram com vocês algum momento de que você tava lá sério e alguém contou uma coisa que te tira daquele seu raciocínio, você ri, tá bebendo alguma coisa e sai pelo nariz, ou você riu tanto que você daí sem querer fez um xixizinho em você mesmo. E daí na situação é tão bizarro, tão cômico assim, que você olha e parece que você está olhando de fora aquela situação. E daí o riso, ele nos ajuda a exatamente isso, a gente se desidentificar. E pra mim, eu contei pra vocês todo esse processo de hoje, né, no dia de hoje, de eu acordar e tava espirrando, eu falei, ai meu Deus, mas eu tô com frio, tá? O dia de hoje, né? Tá tão friozinho, não é melhor eu voltar pro meu conforto nesse momento? Eu deixo para outro dia, eu faço, né? E daí veio aquela vozinha, mas minha filha está levando isso muito a sério. Dê o seu melhor que você pode dar agora, né? E foi isso, daí eu tô aqui com vocês neste momento. E pra gente, adorei esse exemplo. E pra gente, eu falo muito sobre isso, né? Já falei diversas vezes aqui no Stories. E é muito legal que vocês estão aqui comigo nesse momento, que vocês estão presenciando. E eu falo que nada é por acaso. Se vocês estão aqui neste momento, talvez assim como vocês também se cobram muito em relação à performance, em relação, eu tenho que ser praticamente perfeito. Eu tenho que ter uma capacidade muito gigante, senão eu não vou me colocar, senão eu não vou estar ali, né? E aí, o riso, ele tira a gente desse processo de autoimportância, tira a gente desse processo de, não, só o perfeito é o que é necessário, né? Bom dia, Fernanda! E daí a gente se conecta aqui e a gente vai fazer um processo hoje de a gente colocar as nossas mãozinhas
na nossa região da barriga, do baixo ventre, sabe? Ali mais para baixo, na região do umbigo e abaixo do umbigo. E a gente vamos fazer juntos esse movimento de inspirar, expirar, inspirar, expirar, inspira bem profundamente, expirar. E se vocês, assim como eu, o nariz tá meio entupidinho, pode fazer pela boca, tá? Então, inspira, expira. E agora, a gente vai fazer um movimento igual vocês já viram. Eu vou até levantar para mostrar mais fácil. Aquela dança do ventre que o pessoal faz, que é mexer a região da barriga. Então, com as mãos aqui, a gente vai mexendo a barriga. Porque os nossos medos, as nossas ansiedades, as nossas tensões, elas ficam muito. Daí, fique com a mão assim e vai mexendo. Parece a dança da minhoca, né? Mas a gente vai fazendo esse movimento. Porque nessa região aqui ficam acumuladas as nossas tensões, os nossos medos. As pessoas têm muitas questões com o intestino também, quando estão nervosas. Ou o intestino prende demais e a pessoa não consegue ir no banheiro, ou ele solta, né? E a pessoa sente aquela sensação que não tem o controle. Então, quando a gente está fazendo esse movimento para cima e para baixo, é parecido com o movimento do riso. Pode reparar, quando a gente ri, mexe aqui, né? Nessa região. E quando a gente está fazendo esse movimento, é para a gente liberar, para a gente trazer mais malemolência, movimento para o nosso dia, para a nossa vida. E a gente não se levar tão a sério. Uma vez eu fiz uma terapia que você vai acessando as coisas do seu inconsciente, né? E daí tava lá essa voz masculina que eu falei, que eu acredito que é a voz do meu mentor. E ele falou assim: minha filha, você se leva muito a sério. A seriedade é com comprometimento, não com processo. A gente pode levar com leveza. E daí vamos fazendo um movimento com a cintura também, para a direita, para a esquerda. Trazendo os nossos braços para cima, nos espreguiçando e acordando pro dia. Mexam as mãos, mexam os pés. E é isso, minha gente. Gratidão pela presença de vocês aqui na live. Hoje foi um dia bem exemplo na prática, né? Cura das ações. A gente agir. E não precisa ser perfeito. Se lembra disso, né? O importante é que você se divirta no processo. Eu, coincidentemente, ontem de manhã, no processo terapêutico, eu tava falando isso para uma interagente. A importância da gente se apaixonar pelo processo. Porque vão ter dias que a gente vai estar super animado, super motivado para fazer alguma coisa. Tem dias que a gente não vai acordar com aquela motivação do mundo. Mas se a gente leva as coisas com bom humor,
se a gente consegue acessar a leveza e se apaixonar pelo processo, a gente consegue fazer e a gente vai tirando um prazer da caminhada, não só da linha de chegada. E é isso. Gratidão, gratidão. Um lindo dia pra nós. Já tô até me sentindo melhor também. Eu acordei, confesso, me sentindo muito, ai, coitada de mim. Por que eu me comprometo com essas coisas, né? E tô saindo daqui mais leve. Que você também saia e leve tudo que é necessário pro seu dia. Um beijo e até amanhã. Amanhã a gente faz a live relacionada a com alma. Energia sutil relacionada ao riso. Um beijo! Tchau, tchau!